Olá, você vai ver nesta edição. Pleno nega recurso e mantém decisão que aplicou multa a gestores da educação em Cuiabá. Brasnorte e São José dos Quatro Marcos cumprem determinações, mas prefeito de Figueirópolis é multado. Pleno mantém suspenso pregão em Campo Verde por restrição em edital. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária do Tribunal de Contas de Mato Grosso desta terça-feira, o Pleno do TCE não proveu um recurso de agravo e manteve decisão anterior envolvendo a Secretaria de Educação de Cuiabá. Veja os detalhes desse processo. O recurso de agravo apreciado em plenário teve o objetivo de reverter decisão que julgou procedente uma representação de natureza interna que aplicou multa ao secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos, e ao coordenador de Educação da capital, Gilson Pereira Batista. Ambos foram multados em 6 UPFs cada um, por irregularidades na prestação de serviço de transporte escolar no município. Na defesa, os recorrentes pediram a suspensão das multas aplicadas, alegando que atenderam prontamente à determinação de regularização do transporte escolar no período matutino e vespertino, solicitando a reforma da decisão singular. Na análise do processo, a Secretaria de Controle Externo, Educação e Segurança concluiu pela manutenção da irregularidade e das multas aos responsáveis. O Ministério Público de Contas teve o mesmo entendimento. No voto, a relatora, a conselheira interina Jaqueline Jacobse, destacou que a alegação dos agravantes de que nunca deixou de ter 2 ônibus nos 2 horários se contrapõe à realidade dos fatos e que ocorreu irregularidade, de responsabilidade tanto do coordenador da pasta como do secretário de Educação. O secretário de Educação, no meu entendimento, incorreu em responsabilização por culpa em vigilando, uma vez que estava ciente da situação ilegal da superlotação no transporte escolar desde 23 de agosto de 2018. E ainda que tenha delegado a resolução do problema ao coordenador de transportes do órgão, não acompanhou o seu cumprimento, visto que a irregularidade permaneceu até o fim do ano letivo de 2018 para o período vespertino. Desta forma, a relatora acolheu o parecer ministerial e votou pelo não provimento do recurso de agravo. O voto foi acompanhado pelos demais membros da Corte de Contas. Os conselheiros que votam de acordo com o voto da conselheira relatora permaneçam em silêncio, aprovado por unanimidade. O TCE julgou em sessão da primeira Câmara monitoramentos feitos sobre as ações ligadas à merenda escolar, envolvendo as prefeituras de Brasnorte, São José dos Quatro Marcos e Figueirópolis do Oeste. Confira. Os 3 processos de monitoramento são de relatoria do conselheiro interino Luiz Henrique Lima e tiveram a finalidade de verificar as recomendações e determinações expedidas por meio do acórdão número 342 de 2017 do Tribunal Pleno. Processo ligado ao levantamento feito para avaliar o nível de maturidade dos controles internos da gestão de alimentação escolar dos municípios matogrossenses. Foram determinados prazos aos gestores dos municípios matogrossenses que elaborassem um plano de ação, visando implementar ou aperfeiçoar os controles constantes na matriz de riscos e controles, aprovadas por meio da Resolução Normativa 34 de 2016 do TCE, e aos controladores internos que monitorassem a execução desse plano, enviando ao TCE, por meio do sistema Aplique, pareceres periódicos com as ações adotadas. O relator apontou que as prefeituras de Brasnorte e São José dos Quatro Marcos cumpriram as determinações e, por isso, votou pelo conhecimento dos processos, dando a eles a devida quitação. No entanto, o mesmo não foi constatado no processo de monitoramento ligado à Prefeitura de Figueirópolis do Oeste. E por conta do descumprimento das determinações, o conselheiro relator votou pela aplicação de multa ao prefeito. Acolho o parecer
416 de 2019, da Lava do Procurador de Contas, William de Almeida Brito Júnior, para conhecer do presente monitoramento, no mérito, declarar o descumprimento dos itens A e B da determinação contida no Acórdão 342 de 2017 e aplicar multa no valor equivalente a 11 UPFs-MT ao senhor Eduardo Flauzino Vilela, prefeito, em razão da caracterização da irregularidade descrita, reiterar as determinações impostas como voto. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou medida cautelar que suspendeu um pregão presencial na Prefeitura de Campo Verde. Irregularidades no edital restringiam a participação de empresas interessadas no certame. Veja os detalhes. Uma representação interna com pedido de medida cautelar foi formulada pela Secretaria de Controle Externo Contratações Públicas em desfavor da Prefeitura de Campo Verde, sob responsabilidade do prefeito Fábio Schireuter. A suspeita era de irregularidade no pregão presencial, que tinha como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de locação e uso de licença de software de gestão educacional para a utilização da Secretaria Municipal de Educação. 2 irregularidades foram apontadas pela equipe técnica do TCE. Especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restringiam a competitividade do certame licitatório e realização de processo licitatório com preços comprovadamente superiores aos de mercado. Entendi presente o fumus boniuris, ou seja, a probabilidade do direito, diante das possíveis irregularidades no edital do procedimento do pregão 31 de 2019. Entre as razões elencadas, destaco, letra A descrição do objeto com inclusão de características desnecessárias ou irrelevantes que restringem irregularmente a participação de licitantes. Letra B, a exigência de que o programa seja implantado no prazo máximo de 15 dias logo após a assinatura do contrato, com todas as bases e dados convertidos com os sistemas de processamento. E letra C, a formação do preço de referência não possui orçamentos públicos, estando em desconformidade com a legislação vigente, o que aparenta fortes indícios de sobrepreço de aproximadamente 73%, e superior a R$ 130 mil por ano. A relatora do processo, conselheira interina Jaqueline Jacobsen, observou que a continuidade do processo licitatório poderia ocasionar dano ao erário municipal. Por isso, a medida cautelar foi homologada a fim de suspender o pregão presencial realizado pela Prefeitura de Campo Verde. Em face do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, submeto à homologação deste egrégio plenário esta medida cautelar adotada singularmente. O ciclo de capacitação Gestão Eficaz estará em Sinop esta semana. Serão oferecidas várias oficinas para gestores, servidores públicos e vereadores da cidade e da região. A fim de tornar o evento mais dinâmico e eficiente, este ano as palestras foram substituídas por oficinas. Esses cursos vão capacitar os participantes sobre arrecadação própria, prestação de contas via sistema Aplique, programa Radar módulo Compras Públicas, contratações públicas e gestão e controle de RPPS. O evento será realizado no auditório da Unemat. A abertura está prevista para quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã, com a presença do conselheiro interino João Batista Camargo, que vai falar sobre o atual momento do Estado e dos municípios, além de temas importantes debatidos durante as sessões plenárias. O ciclo de capacitação Gestão Eficaz se estende durante todo o dia e também na sexta-feira. A programação completa está disponível no nosso portal, assim como outras informações. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!